Louva a Deus pela sua vida. Glória a Deus, aleluia, amém. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. É o segundo livro do Pentateuco, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Eu quero ler com os irmãos os versículos 1 ao 11. Livro de Êxodo, capítulo 12. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas amassada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém, Jesus? Podem se assentar, por favor, irmãos. Quando falamos de Páscoa, nós não podemos nos prender somente à ressurreição de Cristo. Eu preciso entender a origem da Páscoa. Nós não podemos ficar presos só à ressurreição de Cristo. Eu preciso entender o que é a Páscoa. E quando eu vou no original da Bíblia, no hebraico, eu vou encontrar que a palavra Páscoa tem em seu significado a palavra passagem. Passagem. O povo de Deus, esse povo que estava vivendo cativo no Egito, o Senhor estava preparando a saída deles. Nesse momento as pragas do Egito já tinham vindo sobre o povo egípcio. Todos estão situados nisso? Amém? Tá? Você já deve ter assistido isso. E o Senhor fala assim: olha, se preparem, porque amanhã vocês vão sair. Mas antes de saírem, antes de fazer essa passagem, antes de acontecer essa mudança que está para acontecer, vocês vão fazer assim, olha: vão sacrificar um animal, vão comer com a sua família, comam tudo aquilo que tiverem de comer, se sobrar, queimem. O Senhor foi dando algumas instruções para aquele povo. Olha, quando pegar o sangue do animal, passe na viga das portas. Se você ler o capítulo posterior, você vai entender que um Espírito do Senhor passou naquele lugar. E aonde o Espírito passava, aonde havia o sangue do Cordeiro, não havia morte. Diga glória a Deus, amém? Aonde há o sangue do Cordeiro, não iria haver morte. Mas os primogênitos dos egípcios, todos morreram. Estão lembrados disso? Mas o Senhor então prepara aquele povo. E é tão bonito esse final. Olha, peguem o cajado, peguem a bolsa, peguem aquilo que vocês precisam, porque agora é comigo. Vocês se preparem, porque vocês vão viver uma mudança em suas vidas. É exatamente isso que começou a Páscoa instituída pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Quando a gente vem para o Novo Testamento e vê Jesus Cristo se
sacrificando pelo homem, também não é diferente o propósito. Pelo contrário, é muito mais amplo o entendimento. Jesus, ele é considerado biblicamente o cordeiro vivo para cada um de nós, amém? Ele se entregou na cruz do Calvário, mesmo sem ter pecado algum. Ele foi à cruz sem reclamar, ele foi para a cruz sem ter dúvida daquilo que ele iria fazer. Ele foi exatamente como um cordeiro, sem saber, entendendo toda aquela situação, mas sem ter culpa de nada. E ali ele se entregou por mim e por você. Diga para quem está ao teu lado: o Senhor se entregou por mim e por você. E ele vai para aquela cruz tão somente para que você tivesse hoje uma vida com Deus. Porque a proposta era: olha, meu filho, você vai morrer por cada um desses humanos, mas é o seguinte: aquele que o aceitar vai ter parte comigo. Então Jesus morre para cada um de nós, por cada um de nós, para nos trazer a graça do Senhor, o favor imerecido. Então quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu recebo o resultado desse sacrifício na cruz do Calvário. Amém, Jesus? Está claro para você? Ou seja, a partir do momento em que eu entrego a minha vida para esse Jesus, que pagou o preço alto na cruz do Calvário, por mim e por você, eu vivo uma passagem, eu vivo uma mudança na minha vida. Não foi isso que tem acontecido com você? Não é isso? Você teve a oportunidade de ter uma mudança na tua vida. Antes você vivia no pecado, antes você vivia de uma forma que não agradava ao Senhor, mas a partir do momento em que você entrega a tua vida para Jesus, agora você não é mais aquele que controla, mas quem controla a tua vida é Jesus de Nazaré, é o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que protege você. Ou seja, foi feita uma passagem, foi feita uma mudança na sua vida. E é isso que eu quero que a igreja tenha clareza nesse dia. A Páscoa não é só um dia para nós comemorarmos somente só a ressurreição de Cristo. Olha que lindo, Ele ressuscitou. Não, não podemos ficar presos só a isso. Mas a proposta é mudança. Pastor, mas eu já mudei, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu estou falando aqui de uma mudança diária. Eu estou falando aqui de uma mudança que deve ser constante na nossa vida. Sabe, irmãos, com o passar do tempo a gente vai se amoldando, se adaptando às coisas. Lembra do dia em que você entregou a tua vida para Jesus? Você era um crente fervoroso, você não queria perder culto, você queria estar em todos os cultos, você correu para comprar uma Bíblia, você queria entender mais da palavra. Só que muitas vezes o tempo vai passando, a gente já não consegue fazer um jejum, a gente já não consegue mais orar da mesma maneira, porque muitas vezes estamos colocando como coisas secundárias, como coisas, depois eu faço, depois eu participo. Muitas vezes nós vamos nos acostumando com os problemas da vida e falando: a vida é assim mesmo, é cheia de problema, fazer o que a gente tem que enfrentar. Sim, em frente, mas saiba que você tem um Jesus poderoso na tua vida, que traz vitória na tua vida. Eu não posso ficar preso simplesmente a uma ressurreição aonde não há mudança nenhuma na minha vida. E nós precisamos mudar. Sempre há o que melhorar na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Se não tivéssemos, era melhor que a gente já fosse para o céu, concorda comigo? Se não tem o que melhorar, o que nós estamos perdendo tempo nessa terra? Deveríamos estar no céu. Mas se estamos aqui é porque existem coisas que precisam ser melhoradas, existem coisas que precisam ser modificadas, existem coisas que precisam ser ajustadas dentro da minha vida, dentro da sua vida. Essa pessoa que está aí do teu lado, esse homem bonito, essa mulher bonita, essa pessoa que Deus colocou na tua vida, que está aí do seu lado, ela é uma pessoa imperfeita. Quando você olha para mim aqui neste altar, eu não sou perfeito, eu também sou uma pessoa imperfeita. Eu preciso de ajustes, você precisa de ajustes. Eu preciso passar por mudanças, você precisa passar por mudanças na tua vida. O problema é essa ficha cair, porque às vezes a gente acha que a gente já mudou o suficiente. Então a ressurreição de Cristo, o sacrifício feito na cruz, passa a deixar de valer a nossa vida. A Páscoa vai se tornar só um momento de comer chocolate. Nós vamos participar de uma celebração bonita dentro da igreja, e as coisas vão continuar sendo como elas são. O dia de hoje é dia de mudança. Diga para quem está do teu lado: o dia de hoje é dia de mudança. Amém, Jesus? A primeira coisa que eu chamo a tua atenção dentro desse contexto é que
o sangue do Cordeiro inocente foi derramado por mim e por você. Irmãos, Jesus, nos momentos em que ele estava já sabendo que ele iria ser crucificado, antes dele ir para a cruz, já saiu o sangue do corpo dele. Lembra daquele momento em que ele vai no Getsêmani orar? Estão lembrados? Ele sobe no monte, ele vai orar ao Pai, porque ele estava angustiado. Quando ele vai orar ao Pai e o coração dele estava angustiado, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que tão somente seja feita a tua vontade. Ele sabia que pelo que ele iria passar, ele sabia que a dor ia ser muita, ele sabia que o momento seria de pressão. A Bíblia diz que Jesus chegou a transpirar sangue. Ali ele já começou a verter o sangue dele por mim e por você. Jesus é conduzido ele é preso. Jesus é conduzido pelos soldados. Primeiro vai ao sumo sacerdote, depois o sumo sacerdote é levado a Pilatos, depois de Pilatos é levado a Herodes, depois volta de Herodes, volta para Pilatos novamente. Ficou aquela coisa assim, ninguém queria resolver a situação. O povo, os fariseus, os políticos cristãos da época: crucifica, 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 vamos matar Jesus, vamos acabar com ele. E ali Jesus sendo chicoteado e o sangue vertendo, e o sangue sendo derramado. Sabe, se a gente não parar para lembrar disso, então não é cristianismo, então não somos cristãos. Porque ser cristão é você conseguir lembrar de todo o sacrifício e entender: foi por mim e foi por você, foi por mim e foi por você, foi por mim, foi por nós. E por isso eu tenho que andar nos caminhos retos do Senhor. Por isso eu preciso não me amoldar ao padrão deste mundo. Pelo contrário, eu devo viver uma vida que agrade o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Efésios 1:7. Efésios 1:7 diz assim a palavra de Deus: não temos a redenção por meio de seu sangue. Perdão, irmãos, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Só temos redenção dos nossos pecados a partir do sangue que foi derramado. Se o sangue não fosse derramado, se o sangue não fosse passado nas vigas das portas, o espírito de morte teria entrado e matado também os filhos do povo hebreu. Se não fosse o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, hoje nós não teríamos essa vida que temos, essa redenção. Pastor, o que é redenção? É essa mudança, essa transformação. Ela não existiria em nós. Sabe, uma das coisas que me motiva a ser pastor é acreditar na mudança do ser humano. Eu acredito na mudança das pessoas. Não estou falando isso por demagogia, para te agradar. Não, eu acredito na mudança. Quantas pessoas eu já batizei desde que eu me tornei pastor? Quantas? Não sei te contar. Já batizei criança, já batizei adolescente, já batizei jovem, já batizei adulto, já batizei idoso. Nunca me esqueço, uma vez batizando no Rio São Francisco, um senhor de 92 anos. 92 anos, ele falando: meu pastor, só tem idade para ser meu filho, mas agora no final da vida o Senhor me fez encontrar Jesus. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu acho que foi a pessoa mais idosa que eu batizei. Nunca batizei uma pessoa tão idosa, 92 anos. Ele já faleceu, mas ele encontrou Jesus. Ele: pastor, que pena que eu só encontrei Jesus agora. Que pena, pastor, porque se eu tivesse encontrado antes, eu teria feito muito mais para Jesus. Eu teria feito muito mais. Ele batizou e meses depois faleceu. Meses depois. Teve um momento dele. Ele encontrou Jesus. Naquele momento ele teve uma vida transformada por Deus. Você, no dia que você entregou a tua vida para Jesus, você começou a sua caminhada com Jesus, você teve a sua vida transformada por Deus, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Se o sacrifício não tivesse sido feito, como eu disse, não estaríamos aqui dessa maneira, com a paz que nós temos no nosso coração,
que mesmo diante de tantos problemas e tantas dificuldades, você consegue olhar para o alto e dizer: Senhor, eleva os meus olhos para os montes e digo: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do céu que vem a paz, é do céu que vem a bênção, é do céu que vem o milagre, é do céu que vem tudo aquilo que você precisa na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que eu te mostro dentro desse texto é que através da morte dele, ele nos traz a esperança de um recomeço. Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse voltado à vida, porque Jesus vive, amém? Ele ressuscitou, ele não reencarnou. Olha a diferença. Por que nós não cremos na reencarnação? Porque a reencarnação, ela anula o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O cristão evangélico, ele não crê na reencarnação. Respeitamos quem pensa diferente, mas não cremos na reencarnação, porque a reencarnação, escute, ela anula tudo que Jesus passou na cruz do Calvário. O corpo de Jesus foi glorificado. É diferente. Ele não voltou reencarnado. A situação é completamente diferente. Jesus, quando ele volta, quando ele ressuscita de dentro aos mortos, ele volta para o Pai. Ele passa um tempo ainda aqui na terra, conversando com os seus discípulos. É muito lindo. Se você puder ler o final, os 2 últimos capítulos dos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João, você vai ver o diálogo dele com os discípulos. Tem um deles que se chama Tomé, né? Eu só vou se botar o dedo, eu quero ver se morreu mesmo. E quando Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam numa reunião dentro de uma casa, e a porta não foi aberta e Jesus apareceu no meio deles. Eu imagino o susto que foi. Aí, a hora que ele vê Jesus, ele: não, eu creio. E Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porque ele só viu, ele só creu, ele só acreditou quando ele viu. Por isso que a gente fala que tem gente que é crente Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Você não precisa. Basta que você creia. Então você terá a vida eterna. Diga glória a Deus, aleluia. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6,4. Por que nós nos batizamos? Porque batismo significa sepultamento. Batismo é para todo aquele que está arrependido dos seus pecados. Por isso nós não batizamos crianças, nós apenas consagramos. Por isso nós somente apresentamos as crianças ao Senhor. Mas batizamos aqueles que estão arrependidos dos seus pecados. Nós batizamos, olha, a gente mergulha na água, houve um sepultamento, e quando a gente levanta crendo que ali foi feita uma nova criação, uma nova criatura. E a partir daquele momento, aquela pessoa começa a sua caminhada com Cristo. Fomos sepultados com ele. Então o nosso espírito foi ligado ao Espírito de Deus, e hoje temos vida, e vida com abundância. Aleluia. Nós precisamos compreender essas coisas, irmãos. Você entende como a Páscoa é algo muito mais profundo? É algo muito mais que a gente precisa parar um pouquinho para trazer a memória e entender, do que comer um simples chocolate ou assistir uma linda encenação que é muito bonito da paixão de Cristo. Eu tenho que trazer essas mudanças para dentro da minha vida. Se não mudar, não adianta nada. A terceira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que o Pai, o Senhor, sempre esteve no controle de todas as coisas. Diga para quem está perto de você: o Pai sempre esteve no controle de todas as coisas. Deixa eu te mostrar um episódio na Bíblia. João 20, quem tiver Bíblia pode abrir aí. João 20, do 1 ao 9. É interessante essa parte. Olha só. É o momento da ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Ela começou a entrar em desespero. Você consegue ver isso aqui no texto? Olha, alguém roubou o corpo do Senhor. Elas esqueceram, ela esqueceu do que Jesus havia dito que iria ressuscitar. Ela não estava entendendo. Olha, alguém tirou o corpo do Senhor daqui. Aí olha só, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Diga glória a Deus. Eles não haviam ainda compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles meio que, no primeiro momento, eles entraram em pânico. Alguém roubou o corpo de Jesus. Alguém tirou o corpo de Jesus daqui. Mal eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Você consegue tirar lição disso para a tua vida? Às vezes a gente se apavora na vida por coisas que não estão acontecendo, ou por situações que você esperava que iria acontecer de uma maneira e de repente aconteceu de outra. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é Pai, Ele cuida de você. Quando você menos espera, o Senhor entra com providência na sua vida. Qual, pastor? Cada um dentro da sua necessidade. Ele vai fazer. Como? Não sei, não tem como te falar como. Eu sei que Ele faz porque Ele é Deus na nossa vida. Ele cuida de você. Ele te deu livramento hoje. Talvez você nem saiba, Ele já te livrou. Talvez você nem saiba. Ontem estava voltando para casa, de repente um desavisado, ele ia bater na lateral do meu carro. Ia ser feia a pancada. Mas para a glória de Deus, eu passei mais rápido que ele. A mão era minha e ele passou depois, mas ia bater. E depois que passou, eu falei: Senhor, muito obrigado por mais um livramento que eu vi, mas também te agradeço por aqueles que eu não vi. Quantos a gente não vê e Ele nos livra todos os dias? Quantas situações dentro do seu corpo, dentro do seu organismo, que poderia já ter acontecido, não aconteceu, porque o Senhor te guardou, porque o Senhor tem protegido você. São coisas que você não sabe, mas Ele guarda você. Sabe o que é mais lindo também dentro desse texto? Aqui eu vou te trazer uma informação que ela não é bíblica, mas há um costume judeu, há um costume, uma lenda judaica que diz assim: quando um senhor e o seu servo, o servo era aquele que servia a mesa para o seu senhor comer. E havia um costume: quando o senhor estava comendo, muitas vezes ele levantava. Quando ele levantava, o servo tinha que observar dois detalhes. Se o senhor deixara o pano que ele estava usando para se limpar, a toalha, guardanapo, seja o que for, para melhor compreensão, ele deixasse sobre a mesa aberto, o servo poderia retirar o prato do seu senhor. Porém, se o senhor dobrasse aquele lenço, dobrasse aquele guardanapo e deixasse sobre a mesa, não era para retirar o prato, porque o Senhor tinha dito para ele assim, sem usar a boca, sem usar as palavras: olha, vou ali, mas volto para comer novamente. Vou ali, mas eu volto. Eu quero chamar a tua atenção que quando eles entraram dentro do sepulcro de Jesus, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus deixou aquelas roupas que estavam envolvendo ali sobre a pedra, mas à parte, foi o que nós acabamos de ler, havia um lenço que estava sobre o teu rosto, e esse lenço estava dobrado. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus foi ali
mas um dia Ele vai voltar para nos buscar. Ele foi resolver coisas do nosso interesse com o Pai. Fui preparar morada para vocês, mas eu volto para buscar o meu povo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! O lenço ficou dobrado, o mestre foi ali, mas Ele volta já. Ele volta já. Ele volta já. Pastor, a gente se baseia nisso, crendo que Ele volta? Claro que não. Isso é uma lenda judaica. É uma lenda judaica. Mas Ele mesmo disse que iria voltar para buscar a igreja dele. E é nisso que eu creio. Diga graças a Deus. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Quarto e último ponto: tenha convicção do amor de Deus por você. Nunca se esqueça. Sabe, me permita pensar na vida. Vamos pensar na vida rapidamente. O que é a vida? O que é o processo de fecundação? Tenho certeza que todos estudaram isso daqui, ou já ouviram falar. Milhões de espermatozoides atrás de um óvulo. Um óvulo. Não são 10, não são 20, não são 100 mil. É um. Deixa eu te falar uma coisa. Só você entrou. Só você. Ninguém mais. Com exceção dos gêmeos aí, né? Teve mais um que entrou, glória a Deus. Mas você entrou. Sabe o que eu enxergo com isso? O Senhor te escolheu. Poderia não ter sido você, mas por amor que Ele tem, e Ele sabia disso, porque a palavra de Deus nos diz, é Bíblia isso que eu estou te falando, que mesmo quando você não tinha forma, o Senhor já te conhecia. Aleluia. Você não tinha forma, você não tinha mãozinha, você não tinha um pezinho, você não estava formado ainda. O Senhor já sabia da tua vida, o Senhor já te conhecia. Por isso nessa manhã eu te digo: Jesus te ama. O Deus que você serve te ama muito. Valorize o amor dele por você. Não jogue fora o amor dele por você. Pastor, como eu jogo fora o amor de Deus? Quando você não vive o que Deus propôs para você. Não estou falando aqui de roupa, não estou falando aqui de frequentar uma igreja, não estou falando aqui para você de você botar uma Bíblia debaixo do braço. Eu estou falando de obediência ao Pai, aquele que cuida de nós, aquele que tem o controle de todas as coisas. Se você não colocar a tua vida de verdade nas mãos do Senhor, meu irmão, de nada adianta viver. De nada adianta viver. Você vai chegar no final da tua vida e vai falar assim: o que eu fiz? É simples, basta você ir num funeral, num momento onde estão ali velando um caixão, um velório. E aí você chega ali e escuta de alguns: era uma pessoa tão boa. Não é assim? Tem outros que você chega e ninguém fala absolutamente nada. Só Deus sabe como era a figura que está ali, né? Dentro do caixão. Mas era uma pessoa tão boa. Pois é, mas agora de nada adianta. A palavra de Deus também diz que aquilo que você tem que fazer, faça com todas as suas forças. É um homem casado, seja um homem casado. Você tem o seu trabalho, trabalhe. Faça com todas as suas forças. Tem família? Cuide da sua família com todas as suas forças. Vai louvar? Louve com todas as suas forças. Vai pregar? Pregue com todas as suas forças. Pois, para a sepultura para onde você vai, já não há como fazer mais nada. Não há planejamento, não há sabedoria, não há mais o que ser feito. Não tem mais o que se arrepender. Nada mais pode ser feito. Por isso, o que você tem que fazer hoje. Vai amar? Ame com todas as suas forças. Vai respeitar? Respeite com todas as suas forças. Vai valorizar? Valorize com todas as suas forças. Para que então o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu encerro com João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim. Isso é Páscoa. A passagem precisa ser feita. As mudanças precisam acontecer, para que aí então você viva a vida abundante que o Senhor tem para mim e para você. Amém, Jesus? Se coloque em pé no teu lugar.